Oi, família da paz! Para mim é um grande privilégio estar com vocês aqui nesse Tadel para compartilhar de um projeto revolucionário, Projeto Natanael. Eu creio que você vai ser muito inspirado a ganhar mais almas para o Senhor. Então, fazendo um resumo aqui, do que o nosso pastor tem compartilhado, eu creio na importância dessa série de estudos, porque nós estamos trazendo os nossos olhos para o objetivo que nós temos como igreja. Eu tenho falado assim, como é a cultura da família da paz. Então, eu creio que quando você vai na casa de alguém, você precisa saber a cultura daquela família para que você possa se inteirar. E ainda mais, quando você vai fazer parte daquela família, aí sim você precisa entrar, participar, saber qual é o objetivo. Então, por isso nós estamos tendo esses estudos. Então o pastor já falou sobre a visão dos corações, sobre o purê de batata, sobre a importância do discipulado e na semana passada ele falou sobre o fator Barnabé. E eu vou complementar aquilo que ele falou do Barnabé, que ele falou que é mais importante nós trazermos a pessoa para próximo do nosso coração, fazermos uma amizade com ela, do que talvez em primeiro lugar ela fazer uma decisão por Jesus. Mas eu quero ir até mesmo antes de conhecermos essas pessoas, quando nós vamos então aqui falar do projeto Natanael. Então, antes mesmo de integrarmos pessoas, nós precisamos ganhar essas pessoas, conhecer essas pessoas. É aqui que vai entrar a importância de ganharmos pessoas para Jesus. Então, lá em João, no capítulo 1, nós conhecemos a história desse personagem, do Natanael. Mas nessa história, como qualquer outra, não tem só um personagem, tem alguns das quais nós vamos dar um foco neles aqui. Então vou ler para vocês o que aconteceu nessa história. João 1, capítulo 1, versículo 45, fala que Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Então, quais são os três personagens principais dessa história? O Filipe, o Natanael, amigo de Filipe, da qual ele convidou para ver Jesus, o terceiro e mais importante convidado. Então, todos nós temos próximos de nós familiares, nós temos vizinhos, nós temos amigos, colegas de trabalho, pessoas que estão próximas do nosso círculo de convivência. E se você tem essas pessoas, e ainda mais aquelas que ainda não conheceram Jesus, essas são as pessoas das quais nós podemos trazer para Jesus. São essas pessoas que nós podemos fazer um convite, assim como Filipe fez para Natanael. Então você sabia que naquela época Jesus estava fazendo os milagres, fazendo obras e coisas maravilhosas. E Filipe, ele pensou, eu quero levar os meus familiares, eu quero levar os meus amigos para Jesus, porque essa mensagem não pode ficar só para mim. Então foi quando Filipe convidou Natanael: olha, vamos ali conhecer Jesus, como ele falou assim, Jesus o Nazareno. Quando Natanael falou: poxa, mas de Nazaré, porque Nazaré era uma pequena vizinhança, não era uma cidade tão destacada. Eu sempre brinco, utilizando até umas cidades pequenas do interior do nosso estado, mas pode alguém sair lá de Barrolândia, que é uma cidade muito importante, mas pequena, Às vezes, nós sabemos que muitas vezes as pessoas proeminentes saem de grandes lugares. Então foi esse o pensamento, até mesmo preconceituoso, que o Natanael teve quando Filipe falou que Jesus era de Nazaré. Mas Filipe foi insistente. Então veja que muitas vezes essas pessoas que nós estamos investindo, orando para ganharmos para Jesus, elas têm sim algum certo tipo de preconceito com a pessoa do evangelho, com a figura da igreja. Mas, como Filipe, nós vamos perseverar. E o que Filipe falou? Vem, Natanael, vem e vê. Olha, é muito bom, é tremendo. Então, Natanael foi ali desafiado por aquele convite e ele foi. Então, não somente o projeto é Natanael, mas o personagem aqui, Filipe, ele tem grande importância. Não teríamos Natanael se não tivéssemos Filipes. Eu creio que você que está ouvindo essa palavra, você é um desses Filipes,
que Jesus vai usar para desafiar, né? Jesus vai te usar para você gerar essas pessoas para Ele. Então, é esse o nosso papel, de nós irmos, fazermos amizades, irmos ao nosso ciclo de convivência e trazermos para Jesus. Então, foi muito interessante que o texto ele continua dizendo que quando Jesus foi apresentado para Natanael, Jesus usou uma palavra de conhecimento. Jesus falou, olha Natanael, eu te vi, né? A Bíblia fala assim, vou ler para vocês. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E aí perguntou Natanael, de onde me conheces? Respondeu Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Natanael ficou encantado, ficou admirado, ainda mais concentrou o interesse dele em Jesus, quando Jesus falou, eu te vi debaixo da figueira. Eu sempre quando falo disso, ou penso sobre isso, eu imagino que ali debaixo da figueira, Natanael fez alguma oração, Natanael estava talvez triste, angustiado, pensando assim, talvez, Senhor, me ajuda, né? Sei lá, tendo algum tipo de situação que aquela palavra de conhecimento, alguma dúvida, ou alguma angústia, ou ele fez algum voto, e ali Jesus foi de encontro com a necessidade do coração dele. Então, olha só, tanto que Natanael, ele exclamou, mestre, tu és filho de Deus, tu és rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, por que te disse que te vi debaixo da figueira? Crês, pois, coisas maiores que essas verás. Então, realmente, alguma coisa que Natanael falou debaixo daquela figueira e Jesus conectou o coração dele. Então, você é um Filipe, eu e você devemos fazer as coisas naturais. Quais são as coisas naturais? Conhecer pessoas, relacionar com elas, ter um bom círculo de convivência. E o sobrenatural, Jesus é quem faz. Nós não podemos convencer ninguém. A Bíblia fala que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então você faz o natural e Jesus faz o sobrenatural. E, logicamente, como eu falei, a terceira pessoa mais importante dessa história é Jesus, que quer salvar, que quer conquistar o coração das pessoas. Então ganhar almas para nós, como Filipe, deve fazer parte da nossa rotina diária. Nós devemos ganhar almas, deve fazer parte do nosso estilo de vida como cristãos. Não deve ser uma coisa que a gente faz em 10 anos. Não, deve fazer parte da nossa agenda. Nós devemos orar por isso, nos mover por isso, falar de Jesus, nos conviver bem com as pessoas. E eu gostaria de contar para vocês uma história de uma pessoa que tinha essa missão. Eu vou falar da história de Sophia Miller. Sophia Miller era uma americana que quando ela na cidade de Nova York ouviu falar de Jesus, ela se rendeu ao amor de Deus, ao poder de Deus, e ela, diante da palavra do Senhor, diante daquilo que Jesus fez por ela se dispôs, ela falou, eu tenho que anunciar o Evangelho, eu tenho que anunciar as boas novas. E a história de Sophia Miller conta que ela se dedicou a ser missionária aqui na região amazônica. Ela então fez a pesquisa, encontrou isso nos anos de 1940, 1950, há muitos anos atrás. Então ela veio, fez a pesquisa, veio para a região da Colômbia, de Colômbia ela veio parar na região amazônica e a história dela conta que ela investiu, ela deu a vida dela para evangelizar duas tribos, as tribos Curipaco e Baniwa. E ali ela evangelizava através do ensino, ela evangelizava falando da Bíblia, né, tirando as dúvidas daqueles índios. E foi muito interessante que em 2007 a FUNAI disse que aquelas tribos elas eram um dos pouquíssimos lugares ali na Amazônia onde eles não enfrentavam problemas com alcoolismo, com conflitos e com guerra, porque o evangelho foi ministrado com poder, alguém que se dispôs para falar, alguém que se dispôs para sair da zona de conforto e compartilhar o amor de Deus com pessoas. E em 1997, na Venezuela, ela foi entrevistada por um jornalista cristão que perguntou para ela o seguinte: Sophia Miller, como foi o seu chamado? E aí ela respondeu uma frase que marca o meu coração. Ela falou, olha, eu jamais tive um chamado. Eu li uma ordem e eu obedeci essa ordem. Então, queridos, qual é a ordem que nosso Senhor nos deu? Ide, pregar o evangelho. Essa é a ordem, não devemos encarar isso como um chamado, como se fosse cuidar de crianças,
cuidar de participar da mídia, né, ser do Amor em Ação, como realmente uma missão que Deus tem nos confiado. Eu li nesse livro aqui da Senda, né, o pastor tem apresentado, né, esses livros, esse livro As 4 Colunas do MDA do pastor Rony Feijão, onde fala, juntamente com o purê de batatas, que nós já estudamos, com o fator Barnabé, com os grupos de evangelismo e o Projeto Natanael como colunas importantes para a multiplicação das nossas células. Se não houver esse ciclo, né, de nós estarmos sendo de nós estarmos ali, né, ganhando os amigos e aqui realmente investindo nosso tempo, oração, nossos esforços para ganhar essas pessoas, as nossas células não vão se multiplicar. Então, é uma coluna muito importante esse projeto. E eu gostaria de apresentar os 5 passos tão importantes e fundamentais para que nós possamos ter esses Natanaéis. Então, anota aí esses passos, né? Eu já dei a dica do livro para vocês, tem aqui na nossa biblioteca, você também pode encontrar na internet para comprar. Mas a primeira dica é você olhar ao seu redor. Como eu falei, você tem um grupo de pessoas que você influencia. Em nome de Jesus, eu espero que você tenha um grupo de pessoas que você influencia, que você fala através da sua vida, que você fala através da sua família, do bom testemunho que você carrega. Olha ao seu redor, existem vizinhos, né, que você tem ali para compartilhar o evangelho. Acho muito interessante que eu tenho vizinhos ali que são os meus Natanaéis e que uma época respondendo a esse desafio do Natanael, eles não são tão próximos, mas são os meus vizinhos, eu procurei estar com eles, conversar com eles. Eu lembro até o dia que eu chamei eles para a célula, eu fui lá pela fé, de forma ousada, falei, olha, Deus vai fazer um milagre na vida de vocês, tem uma célula, nós vamos orar por vocês. Eles responderam a esse chamado, começaram ali na célula, e eles, né, tiveram nesse processo, eu estando orando com eles, e eles sendo os meus Natanaéis. Então tem essas pessoas. No Projeto Natanael, nós desafiamos você a ter de 1 a 3 pessoas. Lógico, quando a gente tem essa visão de fé, vou ganhar o mundo inteiro para Jesus, é muito legal. Mas quando você trabalha com alvo, o objetivo vai ser facilmente atingido. Então escolha de 1 a 3 pessoas, de 1 a 3 amigos, para você estar orando. Então, o segundo lugar, o primeiro está muito junto com o segundo, você vai orar por essas pessoas realmente. Investir tempo em oração, e não somente em oração, mas também em jejum. Porque o jejum tanto muda as pessoas, como também muda o nosso coração. Ele nunca muda o Senhor, nós é que mudamos. Então, em resposta ao jejum, à dedicação, a estarmos ali orando, o Senhor, clamando para que o Espírito Santo toque as vidas, que o coração delas seja quebrantado, que as escamas caiam, as fortalezas, os sofismas, Deus vem em resposta, Deus começa a trabalhar no coração dessas pessoas. Então nós vamos orar diariamente a favor delas, para que elas, a luz do Senhor brilhe e elas reconheçam Jesus. E lógico, além de termos essas pessoas, anotarmos seus nomes, começarmos a orar por elas, você também, e eu vejo que é uma estratégia muito prática, muito poderosa, em vez de muitas vezes nós angustiarmos, meu Deus, eu tenho que ir para a rua, para o semáforo, falar do evangelho numa praça, sim, que são estratégias incríveis e poderosas e você deve fazer, mas que muitas vezes para algumas pessoas é tão difícil, né, poder fazer isso. Por isso que essa visão de ganhar os amigos, de trazer as pessoas próximas, ela é muito mais eficiente, porque são pessoas que já estão no seu convívio. E por que eu estou falando isso? Porque você deve procurar formas de trazer essa pessoa para próximo de você, de comer com essas pessoas. Eu sempre falo que a gente é muito raro, talvez tenha algum que já fez isso, mas convidar uma pessoa que mora na rua, né, ou alguém que você nunca viu para dentro da sua casa para comer com você, para sentar na mesa. A gente come, se relaciona, se alegra com pessoas que estão no nosso convívio, e aí você traz essas pessoas mais perto de você. Então veja, é realmente algo que nós devemos fazer com a intenção de ter uma agenda, né? Isso ser feito mesmo com um objetivo. Então você vai investir, além do seu tempo orando, do seu tempo de jejum, se quebrantando diante do Senhor, também investindo financeiramente ali, né? Preparando oportunidades, ocasiões, saindo com essas pessoas, nos hobbies aí, né? Que nós temos, né? No seu hobby, você vai chamar essas pessoas para próxima de você.
Por quê? Porque assim você ganha o coração da pessoa, você ganha a confiança da pessoa, ele vai ver que você está tão cheio de Jesus, ele vai ver que você está tão cheio da presença de Deus, que essa pessoa vai ser muito tocada por Jesus. O quarto lugar, que logicamente nós fazemos isso no ambiente de célula, os nossos líderes de célula, de Life Group, eles estão semana após semana desafiando e orando pelos Natanaéis. Então olha aí, líder de Life Group, uma coisa que não deve faltar na sua célula, no momento de orar pelas necessidades das pessoas, mas também, pessoal, vamos orar agora pelos nossos Natanaéis, pelas pessoas que nós estamos orando para nós ganharmos para Jesus. Então, como isso é feito no ambiente da célula, você também, a célula vai ter uma estratégia, um dia ali, né, vamos supor que vamos dar 2 meses para nós gerarmos Natanaéis, orarmos, jejuarmos por ele. Nós vamos fazer um evento na célula para alcançarmos essas pessoas, né? Aqui nesse livro, ele dá um exemplo do jantar dos Natanaéis, ou seja, aquela célula vai investir financeiramente, vai preparar um banquete, e essas pessoas, logicamente, você vai estar, nós vamos fazer um evento, um jantar, e você está super convidado, você é a pessoa ali, vai ser um do jantar de gala, você é a pessoa importante para estar ali, né? E aquela pessoa, lógico, você vai preparando o coração dela, marca na agenda, você não vai fazer, né? Vai mandar um WhatsApp para a pessoa 10 minutos antes, vamos ali, né? Lógico, pode até dar certo essa estratégia, mas você prepara a pessoa, você orou por ela, essa pessoa com certeza vai receber esse convite com alegria, mas logicamente outras estratégias podem ser adotadas. Eu já ouvi falar do eu e mais um, já fiz essa estratégia, onde todo mundo vai levar mais uma pessoa e ali vai ser feito um evento bem gostoso, um filme evangelístico, ideias, querido, o Espírito Santo está aí e ele vai nos encher, vai nos encorajar e vai dar-nos muitas estratégias criativas para nós termos, inclusive nessa época de pandemia, com as nossas células online. Eu creio que o Espírito Santo vai dar para você essas estratégias de ganhar essas pessoas, tanto no ambiente de célula como também no ambiente pessoal, lógico, né? E o quinto e último passo, então nós falamos, olhe ao seu redor, e segundo, ore e jejue. Terceiro, procure formas, né, de estar com essas pessoas e de ganhar sua confiança. E o quarto lugar, né, é trazer elas para esse evento da célula, onde você vai convidar elas para fazer algo e, logicamente, ali naquele evento o evangelho vai ser ministrado, a palavra de Deus vai ser compartilhada e com muita expectativa nós vamos ver essas pessoas nascendo de novo. E o quinto e último ponto é consolidar essas pessoas. Eu, quando orei com a Luana para termos a Esté e tivemos ela, nós não deixamos a nossa filha, que nós geramos ela, né, com amor e carinho na maternidade. Falamos, olha aí, enfermeiras, cuidem do bebê. Não, por mais que existem pessoas muito sem Jesus, muito irresponsáveis que fazem isso, nós geramos nossos filhos e cuidamos dele. Então, da mesma forma, essa pessoa nasceu de novo, agora eu vou cuidar dessa pessoa, agora eu vou pegar o discipulado inicial, vou fazer o discipulado inicial com ela, eu vou inserir ela no corpo, na igreja, vou conduzir ela para os ministérios, ali nos ministérios de entrada, na atmosfera, servindo, né, no voluntariado do Pasquides, tantos no Amor em Ação, tantas coisas para essa pessoa ser integrada, trazer ela para a escola, para ela ser ensinada nos princípios da palavra de Deus, né, na EMP que nós estamos fazendo aí online. Então são tantas estratégias para que você possa trazer essa pessoa, pescar esse peixe e consolidar bem essa pessoa para a glória do Senhor. Então veja que é toda uma estratégia. Não é só um folhetinho, né, que inclusive nós temos esse folder aqui na igreja, né, você pode pegar na secretaria da igreja, mas também com esse link desse áudio ou desse vídeo, nós vamos enviar pelo WhatsApp, tanto à frente como o verso, que tem todas essas instruções, e você vai guardar esse folder, você vai colocar de uma a essas 3 pessoas para que você possa orar e investir na vida dessas pessoas. Então veja, é toda uma estratégia, um passo a passo, que se você faz juntamente com o seu líder, vai ter muito sucesso. Eu creio que muitas vidas vão ser alcançadas para o Evangelho através desse momento que nós estamos vivendo e reconectando com o objetivo da nossa igreja. E para nós terminarmos, eu gostaria de contar uma história que também, eu já contei uma história de uma pessoa, mas uma ilustração que marca também muito o meu coração. Conta a história de um menino que estava numa praia
E naquela praia tinha diversas estrelas do mar esparramadas pela areia daquela praia. E o que aquele menininho ele estava fazendo, aquele garoto? Ele pegava as estrelas do mar e ele jogava de volta para o mar. Então ele fazia isso sistematicamente. De longe um senhor olhava o trabalho dele, se aproximou e falou assim: moço, menino, né? Por que você está pegando as estrelas e jogando para o mar? Olha, eu estou levando elas de volta para a vida. E ele falou: rapaz, amor, menino, olha aqui, olha para um lado, olha para o outro. Quanto mais estrelas, olha o tanto de estrelas. Quanto mais estrelas você jogar de volta, elas vão voltar com as ondas. Mas aquele menino deu uma resposta tão sábia, tão encorajadora, que ele falou o seguinte: ele pegou uma estrela, né, abaixou, pegou uma estrela e olhou, tá vendo essa aqui? Certamente para essa estrela aqui vai fazer toda a diferença. E jogou de volta no mar. Então a Bíblia fala, lá em Provérbios 11:30, que o fruto da retidão é a árvore da vida e aquele que conquista almas é sábio. Aquele menino era um sábio porque ele estava salvando aquelas estrelas. E você que é justo, que vive pela fé, que ama Jesus, que é apaixonado por Ele, quando você persiste nessas coisas tão nobres que é ganhar almas, que é gerar vidas para Jesus, você é um sábio. E como a Bíblia também fala que como lá no céu nosso nome vai ser contabilizado, essas obras que nós estamos fazendo em nome de Jesus. Então quero te encorajar para que você viva e manifeste para a glória do Senhor e até o nosso próximo estudo.